Glória a Deus. Se é para Jesus, você pode aplaudir mais forte. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Tem alguém feliz aqui? Glória a Deus. Que bênção, que bênção. Glória a Deus. Fala assim para esse irmão que está do seu lado assim: meu irmão, se você prestar atenção nesse culto, né? Eu vou pagar uma pizza para você no final. Tá selado, hein? Falou, se você ficar até o final, eu vou te abençoar com a pizza. Glória a Deus. Não vai embora não, irmão. Deixa eu pregar para as cadeiras não, hein? Aleluia. Glória a Deus, mas muito feliz. Você pode aplaudir o Senhor por essa igreja linda, abençoada. Glória a Deus. Que bênção. Muito feliz em poder fazer parte dessa celebração, dessa inauguração oficial. Que bênção. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 20. Mateus, capítulo de número 20. Quero ler com você a partir do verso de número 29. Prometo ser rápido, mas uma palavra ao seu coração nessa noite, no nome de Jesus. Mateus capítulo 20, a partir do verso 29, a palavra do Senhor diz assim: ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. E quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, que privilégio temos de poder mais uma vez ouvir a Tua palavra nessa noite. A Tua palavra nunca é demais e nós entendemos e reconhecemos que precisamos dela. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e também luz para os nossos caminhos. A minha oração, Espírito Santo, é que o Senhor tome a nossa vida nessa noite e que salte aos nossos olhos a revelação tão clara da Tua vontade por meio da Tua palavra. Fale aos nossos corações e que o Senhor receba desde já toda a honra e toda a glória dessa palavra, dessa noite e de toda a nossa vida. Assim oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o tema dessa mensagem é: visão define propósitos. Me permita trazer um contexto e eu preciso muito da sua atenção. Eu sei que você está cansado, eu sei que de alguma forma algumas coisas podem tirar sua atenção, mas me ajuda a trazer algo para o teu coração nessa noite. Bom, você há de concordar comigo que o ser humano, ele é adaptável ao seu contexto de vida. Fato é que nós nos adaptamos com muitas coisas e com muitas realidades que nós vivemos ou convivemos. E de alguma forma, essa adaptação
ela pode nos prejudicar a viver o que Deus tem. Porque essa adaptação, ela pode ser sinônimo de uma falta de visão, ou de você não enxergar o que Deus tem. Por exemplo, talvez você está acostumado com o casamento que você tem, e Deus tem algo mais pleno para você. Talvez você está acostumado com o seu trabalho, e Deus tem algo novo para você. Talvez você se acostuma com uma realidade e de alguma forma isso te limita a não viver todos os planos e propósitos que Deus tem. E uma das coisas que o Senhor nos pede é para que reconheçamos as nossas necessidades. Você consegue olhar para dentro do teu coração hoje e reconhecer, ou de alguma forma diagnosticar o que você precisa? Você consegue olhar para a tua casa e perceber a área específica que Deus precisa tocar? Ou você já se acostumou? A gente se acostuma com um relacionamento abusivo, a gente se acostuma com uma realidade de trabalho que talvez não consiga extrair de nós aquilo que a gente precisa fazer, e de alguma forma a gente se adapta. E eu trago essa palavra nessa noite, exatamente porque nessa noite o Senhor está levando a Lagoinha Vespasiano para um outro nível de realidade. O Senhor está ampliando a tua visão, o Senhor está te dando uma nova visão, e para isso você precisa sair de um lugar de acomodação para um lugar de cumprimento de propósito. Se é para Jesus, você pode aplaudir. O texto no verso de número 29 diz: ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Primeiro ponto: não se iluda com a multidão. A Bíblia diz que uma multidão seguiu Jesus. Você sabia que a multidão, ela pode ser um empecilho para você viver os propósitos de Deus? Porque você se esconde atrás da multidão. Porque no meio da multidão você não consegue, você se esconde. No meio da multidão as pessoas não conseguem perceber a sua vulnerabilidade. No meio da multidão você esconde o seu pecado. No meio da multidão você esconde a sua limitação. No meio da multidão, cuidado! Cuidado com o encanto da multidão. A multidão, ela pode te esconder. A multidão, ela pode fazer você adaptar em um contexto que Deus quer que você acelere, Deus quer que você avance, mas você está vendo a multidão em um ritmo, e você de alguma forma está acompanhando a multidão, e Deus está dizendo: olha, eu não te vejo apenas como multidão, eu vejo o teu secreto, eu vejo o teu propósito, eu vejo o que eu tenho para você. Cuidado com a ilusão da multidão. Irmãos, é maravilhoso a gente estar numa reunião como essa, abarrotada de gente desejando Deus, adorando a Deus e cultuando a Deus, mas nada substitui o relacionamento pessoal. Cuidado com a multidão. A multidão te esconde. A multidão faz você se acostumar. A multidão apaga a sua necessidade, ela esconde a sua necessidade. É no pessoal, é no secreto que você diz para Deus: Deus, olha, toca nessa área da minha vida, toca no meu coração. Jesus, olha, eu estou até contente com o que o Senhor está fazendo, mas eu quero um casamento mais pleno, eu quero uma paternidade mais plena, eu quero viver tudo que o Senhor tem no ministério, eu quero cumprir todos os propósitos que você tem. No meio da multidão, muitas vezes você se esconde. O texto vai dizer, a Bíblia diz
2 cegos estavam sentados à beira do caminho. O texto de Marcos, nessa mesma história, vai dizer que eles estavam à beira do caminho pedindo esmola. Segundo ponto, não se acostume com as migalhas. A Bíblia vai dizer que eles estavam pedindo esmolas. E às vezes você vira para mim nessa noite e diz: pastor, para a glória de Deus, eu sou um trabalhador, eu não peço dinheiro para ninguém, eu não sou um morador de rua, eu não sou uma pessoa que fica tirando das pessoas o que elas têm, não, eu pago as minhas contas. Talvez você não vive de migalhas, você não pede nada para ninguém, mas de alguma forma você se acostumou com as migalhas. Você mendiga um abraço, você mendiga um sentimento. De alguma forma você corre atrás de algo que não é de Deus para você. Você mendiga um relacionamento que não é pleno na tua vida, na tua história. Você força uma porta, você entra num lugar que Deus não tem para você. Por quê? Porque você não consegue enxergar os planos de Deus. A Bíblia diz que eles estavam no caminho, a multidão passando, seguindo Jesus, e eles estavam pedindo esmola. Cuidado, porque esse lugar adaptável, esse lugar que a gente acostuma ficar, esse lugar nos leva a um lugar de mendigar o que a gente quer. Não se acostume com as migalhas. Não se acostume com apenas aquilo que cai da mesa. Não, Deus tem algo novo para você. Deus tem uma mesa posta para você. Deus tem um banquete para te entregar. Eu vim aqui nessa noite profetizar sobre a tua vida. Você não é mais um na multidão. Deus tem uma história para você. Deus tem um propósito na tua vida. Sai desse lugar de se acostumar com aquilo que não é pleno, aquilo que não é de Deus para você. O desejo do meu coração é que por meio dessa palavra o Senhor toque nos teus olhos, para que você veja os propósitos de Deus, e não para que você apenas veja, mas para que você viva todos os propósitos de Deus na tua vida. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Cuidado! Não, pastor, assim, o que tiver para mim tá bom. Irmãos, existe uma diferença em viver o contentamento. Há uma diferença com se acostumar com uma realidade limitada. Eu posso ser contente e avançar. Eu posso ser contente e contemplar os propósitos de Deus. Eu não preciso ficar nesse lugar de avareza. Eu não preciso ficar nesse lugar e me acostumar, não, Senhor, pastor, o Deus sabe do meu coração, sabe, esse é o marido que Deus me deu mesmo. Não, eu já acostumei com a grosseria do meu marido. Não, eu já acostumei com esse trabalho. Não é tudo que eu queria. E a gente se acostuma nesse lugar. O que Deus está fazendo com eles? Deus está tocando na visão deles. Deus está trazendo visão para eles. A visão que eles tinham era de mendigar. A visão que eles tinham é de pedir à multidão esmola. A visão que eles tinham era de estar aqui numa posição acostumada. É por isso que a nossa visão define os nossos propósitos.
Quanto mais você enxerga espiritualmente, mais você contempla e vive os propósitos de Deus. Não, eu não quero qualquer casamento, eu quero o melhor casamento. Eu não quero os filhos, eu não quero uma realidade de pouca paz dentro da minha casa, não. Eu quero uma paz que excede todo entendimento. Eu não quero apenas trabalhar, eu quero desfrutar daquilo que Deus tem me dado. Eu quero sonhar, eu quero conhecer novos lugares. Eu quero viver tudo que Deus tem no ministério. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser uma mulher de Deus. Não se acostume. O texto diz: quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos. Terceiro ponto: a sua vitória não depende da multidão. Eles começaram a acordar. Eles tinham uma limitação, ele não via com os olhos, e a gente sabe que cegueira na Bíblia não é não enxergar com os olhos, é não enxergar Deus. Eles começaram a sentir Deus, eles perceberam Jesus passando, eles começaram a querer o que Deus tem. Eles tiraram os olhos da multidão, eles tiraram os olhos de mendigar, eles saíram desse lugar e eles começaram a gritar. A multidão disse: olha, pare, vocês estão incomodando. É como se eles dissessem: multidão, conversa com a minha mão aqui, olha, porque eu não quero saber mais a opinião de vocês. Até agora eu preocupei com a sua opinião, e eu não saí do lugar, e eu não estou vivendo os propósitos de Deus. Eu quero sim gritar para que Deus me ouça, porque eu não abro mão de viver o que Ele tem. Eles começaram a despertar, eles começaram a entender que só Deus poderia suprir a necessidade que eles tinham. Eles saíram desse lugar de se contentar com o propósito parcial de Deus. Não. O nosso discurso de humildade, a gente diz: não, eu sou, qualquer coisa para mim tá bom. Jesus, ele não morreu na cruz para que você vivesse qualquer coisa. Jesus não escolheu você no ventre da sua mãe para que você vivesse qualquer coisa. Jesus não te pegou na curva, se revelou o teu coração, tirou as escamas dos seus olhos para que você vivesse qualquer coisa. Existe um propósito, existe uma realidade específica para você e para a tua casa. Pastor Márcio sempre nos ensinou e falou: olha, quem não tem visão, qualquer coisa é qualquer coisa. Para quem não tem uma visão, não tem uma ambição santa em Deus, qualquer realidade de casamento está bom, se o marido está distante está bom, se não tem uma relação sexual saudável está bom, qualquer coisa está bom. Você começa a se acostumar com isso. Não, se eu for na igreja 1, 2 vezes por mês, está bom. Ah não, se esse mês eu não conseguir entregar meu dízimo, está bom. Qualquer coisa é qualquer coisa. Não, se eu conseguir tirar férias bem, se eu não conseguir também, está bom, qualquer coisa. Não, nós somos filhos de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus. Nós não somos qualquer coisa.
O que Deus tem para você não é qualquer coisa. O que Deus tem para você, Ele tem para você, é diferente do que Ele tem para mim. Eu vim aqui lembrar, e eu vim aqui tirar você desse lugar acomodado, desse lugar aqui estático, desse lugar de se acostumar com a parcialidade do que Deus tem. Não, Deus está levando Lagoinha Vespasiano para um outro nível a partir dessa noite. Deus está colocando sonhos novos. O Senhor está tocando nos seus olhos e dizendo: olha, eu não dei apenas um espaço grande, eu estou entregando a cidade para vocês, eu estou entregando realidades novas para vocês. O Senhor precisa tocar nos nossos olhos nessa noite. Não, Jesus, qualquer coisa, não! O Senhor tem o melhor para os seus filhos. O Senhor não tem qualquer escola, Ele tem a melhor escola para os seus filhos. Você vai parar de chegar num lugar e falar assim: não importa a qualidade, eu quero o mais barato. Não. Pode ser até o mais barato, mas você vai comprar o que você precisa. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. O seu casamento não é qualquer coisa, a sua paternidade não é qualquer coisa, a sua maternidade não é qualquer coisa. Você não é um mendigo na beira do caminho. O Senhor está tirando pessoas da beira do caminho e está colocando no caminho. Tem muita gente acostumada, vivendo a vida com Deus à beira do caminho. E você sabe muito bem da parábola do semeador. Na beira do caminho, Satanás, ele vem e pega a semente, ela não frutifica. Talvez seja por isso que muitos aqui correm, mas não saem do lugar. Talvez seja por isso que tem muitos que têm o discurso de Deus, mas não vive a plenitude do que Deus tem. Irmãos, eu não quero ultrapassar o limite. Nós não somos aqueles que são ambiciosos diante de realidades que Deus não tem. Não. Nós não somos apegados ao que a traça e a ferrugem corrói e corrompe. Não. Mas nós não abrimos mão de viver tudo que Deus tem. Deus tem descanso. Deus tem provisão, Deus tem paz que excede todo entendimento, Deus tem um casamento bem sucedido em todas as áreas, no relacionamento, na vida sexual, no dia a dia, na parceria, na lealdade, na transparência, com seus filhos. Não é um relacionamento parcial, não. Eu converso, mas não converso. Eu sou amigo, mas não sou amigo. Eu sou, mas não sou. Ele se abre comigo, mas não se abre. Eu discipulo, mas não discipulo. Eu oro hoje, mas não oro amanhã. Eu falo com meu filho de Deus, mas só de vez em quando. Não. Eu quero ser instrumento de Deus nessa noite para dizer: não, sai desse lugar. Sai desse lugar. Nós somos o que vive a plenitude. Nós não somos os que se acostumam com o que é parcial. Não, Jesus, eu sei que o Senhor tem tudo, mas se não der, está tudo bem. Não, está tudo bem. Não. Se Deus tem um plano, eu quero viver um plano. Se Deus tem um plano hoje, um plano amanhã, eu quero viver o plano de hoje e o plano de amanhã. Se Deus tem plano ainda em 2025 para cumprir nesses últimos 20 dias do mês, 20 e poucos dias, quero viver tudo que Deus tem. Eu não quero que o ano acabe para que eu me esconda atrás do ano, para que eu me esconda atrás da multidão dizendo: não, esse ano já deu, eu já sofri o que tinha que sofrer, estou doido para virar o ano. Não. Até o último dia desse ano Deus pode cumprir propósito na tua vida. O texto diz: a multidão os repreendeu para que ficassem quietos,
mas eles gritavam ainda mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quarto ponto: a multidão não sustenta seus propósitos. A multidão não paga sua conta. A multidão faz isso. A multidão te paralisa. Você se sentir como mais um na multidão, é esse sentimento que você tem. Travado, te trava. Te deixa num lugar que você não vive o que Deus tem. Fiquem quietos, vocês estão incomodando, mas a Bíblia diz que aqueles homens, quando eles ouviram da multidão, eles gritaram ainda mais. E o texto diz: Jesus parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Quinto ponto: tenha clareza no que você quer e do que você precisa. É porque o ser humano, ele é tendencioso, ou ele está num lugar de miséria, de avareza, de esmola, mas quando alguém pergunta o que você quer, ele vai para o outro lugar de falar até do que ele não precisa. É como se ele dissesse: olha, já que você está me perguntando, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Eu não posso perder a oportunidade. Não, não. Esse lugar também não é de Deus. O lugar de Deus é a verdade. O que você quer e o que você precisa. A Bíblia diz que Jesus faz a pergunta para eles: o que vocês querem que eu lhes faça? Sabe o que você quer? Sabe por que muitos de nós não estamos vivendo o propósito de Deus? Porque a gente não sabe o que quer. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que Deus tem me falado. Eu sei o que Deus tem para minha família. Eu sei. Sei. Esses dias eu estava na casa dos meus pais. E a minha irmã, uma obreira do Senhor, uma mulher de Deus, formou no Carisma ontem. Ela disse: meu maior sonho é ter minha própria casa. Irmãos, mas eu peguei aquele sonho como se fosse meu. Vim aqui agora, saí da igreja, estou vindo, deu 26 minutos. De vez em quando você pode ir na matriz, é só 26 minutos. Estou brincando. Eu comecei a orar, falei: Senhor, o Senhor fez tantas coisas hoje nos 3 cultos que eu participei. Eu comecei a orar. E o Senhor me trouxe essa fala da minha irmã. Eu peguei o telefone, eu lembrei de um vizinho dos meus pais que tem um lote para vender. Eu falei: varão, faz o Senhor. Rapaz, você conversou com a sua mãe? Vamos fazer um negócio naquele lote? Eu não perguntei para minha irmã, eu não sei como é que eu vou pagar, eu não sei nada, mas me veio no coração. Eu falei: quê? Só um lote. Eu sei que Deus tem isso para minha irmã. Eu sei que Deus tem uma casa própria para ela. Eu coloquei diante de Deus: não, eu não posso me acostumar, não, isso para mim está muito distante, não, eu não estou comprando para ela, não, eu só quero ser um instrumento de Deus na vida dela, eu só quero impulsionar ela a viver tudo que Deus tem, eu quero que ela saia desse lugar de apenas contemplar ou de ser um sonho tão distante. Eu vim aqui nessa noite encurtar os teus sonhos, eu vim aqui dizer que você está mais próximo dele do que você imagina, eu vim aqui dizer para você sonhar alto,
porque você não serve uma imagem de escultura, você não serve um Deus de barro, você serve o Deus Altíssimo. Deus tem propósito para a tua vida. Você vai começar a sonhar com as suas férias. Você vai começar a sonhar com o teu casamento no melhor lugar, na melhor estação. Talvez você vai voltar a se amar. Você se acostumou a estar num lugar de dizer, não, talvez essa noite você vai começar ou voltar a se amar. Talvez você entregou os seus dias para cuidar dos seus filhos e esqueceu de você. O Senhor está dizendo, eu te fiz, eu te escolhi. O Senhor está dizendo, eu amo você. O Senhor está dizendo, olha, esquece um pouco dos filhos, olha para você, cuide de você, cuide das suas emoções, cuide dos seus sonhos, cuide do que Deus tem, cuide do que eu tenho para você. O Senhor está dizendo para você, homem, olha, maravilhoso esse lugar seu de provedor, esse lugar de protetor. Não saia desse lugar, mas olhe para você também. O Senhor está dizendo, eu tenho sonho para a tua família, mas eu tenho sonho individual para você. Eu tenho sonho para a igreja, mas eu tenho sonho específico para os líderes da igreja. É diferente. O texto diz, e eu termino. Responderam eles, Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Quinto ponto, tenha clareza do que você quer e do que você precisa. Deus não quer que você fale um monte de coisa, Deus só quer que você fale a sua necessidade. Qual que é a necessidade do teu casamento hoje? Qual que é a necessidade da tua casa hoje? Qual que é a necessidade que você tem hoje? Onde que Deus precisa tocar? Em qual área da vida que Deus precisa tocar que está errada? Dá nome. Faz o diagnóstico. Interessante, porque a Bíblia diz que Jesus estava no caminho. A multidão estava seguindo, os dois homens cegos, grita Jesus. A Bíblia diz que Jesus, parando, lhes perguntou. Jesus poderia aproveitar e dizendo, olha, já que eu estou no caminho, vem andando, a gente vai conversando. Não, a Bíblia diz que Jesus parou para ouvir. É a maior prova que o nosso Deus não é Deus de ajuntamento, é Deus de relacionamento. É a maior prova que Jesus está tirando você da multidão, trazendo você para o pessoal e dizendo, olha, eu não conheci, eu não se revelei a você para que você fosse mais um. Eu paro e te escuto. Jesus, ele olha nos olhos. Jesus, ele para e ele pergunta, olhando nos olhos, o que vocês querem que eu lhes faça? Jesus deixa a multidão. Jesus não se preocupa com a multidão. A atenção de Jesus agora estava neles. E o texto diz que eles respondem, Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles, diz o texto, tocou nos olhos deles e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Segundo o texto de Marcos, vai dizer que eles seguiram Jesus no caminho. Sabe por quê? Porque quando você permite Jesus tocar nos seus olhos, automaticamente você é transferido da beira do caminho para o caminho.
É por isso que a visão que temos define os propósitos. Eles eram 2 mendigos pedindo esmola na beira do caminho. Agora eles são 2 amigos de Jesus, que enxergam com os olhos, mas mais do que enxergar com os olhos, eles estão enxergando o caminho de Deus, eles estão enxergando o propósito de Deus. É diferente, irmãos. Eu vim aqui nessa noite, preguei essa palavra também nesse domingo. Eu vim aqui, o Senhor me entrega essa palavra para tirar pessoas que estavam à beira do caminho e dizer: não, a beira do caminho não transforma, a beira do caminho não define, a beira do caminho não leva você ao propósito, mas o caminho sim. Por quê? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Só há propósito quando você está no caminho. A beira do caminho te limita, a beira do caminho só tem migalha, a beira do caminho só tem limitação de propósito, mas o caminho não. O caminho tem abundância, o caminho tem abraço, o caminho tem afago. No caminho não se mendiga nada, porque Jesus está lá, porque Ele é o caminho. A minha oração é que o Senhor toque nos nossos olhos nessa noite, é que o Senhor faça de nós olhar para o nosso próprio coração e perceber a nossa necessidade. Jesus, Ele toca nos olhos, mas antes Ele pergunta: o que você quer? Não adianta eu tocar nos seus olhos se você não tem definido o que você precisa. Jesus pergunta: o que você quer? E depois que você responde, Ele toca nos seus olhos e diz: ok, agora eu te levo para o caminho e agora eu cumpro o propósito. Eles que eram 2 mendigos ali, comendo e vivendo de migalhas, agora eles estavam em pé de igualdade com cada um dos discípulos de Jesus. É diferente, é diferente. Uma coisa é você enxergar com os olhos, outra coisa é você enxergar Deus. Jesus está ensinando os discípulos, Jesus está dizendo: vocês enxergam com os olhos, mas não estão enxergando o propósito. Vocês estão impedindo eles de receberem o que Deus tem, o que eu tenho. Eles não enxergam com os olhos, estão com sede de me enxergar. Porque volto a dizer, cegueira na Bíblia não é não enxergar com os olhos, é não enxergar os planos de Deus. O Senhor tem uma visão espiritual para mim e para você nessa noite. O Senhor quer te mostrar o seu chamado, o Senhor quer mostrar o seu ministério, o Senhor quer te levantar, o Senhor quer te levar para um lugar de abundância, o Senhor quer te levar para um lugar de clareza. O Senhor não quer que você mendigue abraço, mendigue relacionamento. Não, as coisas de Deus são fluidas, as coisas de Deus são leves, os relacionamentos de Deus são é uma via de mão dupla, é recíproco. Essa é a palavra, tem reciprocidade. Eu não preciso afirmar para a Isa, eu não preciso mendigar um abraço, não. Eu chego em casa, ela vai me abraçar e dizer: amor, como foi em Vespasiano? Eu vou dizer: foi uma bênção, tem um povo cheio de Deus, é natural. Ela vai dizer: amor, você está com fome? E eu vou dizer: amor, vamos jantar juntos. Por quê? Porque é recíproco, porque tudo que é de Deus não se mendiga, não é migalha. Deus não trabalha com migalha, Deus trabalha com banquete, Deus trabalha com o que é pleno. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Você pode se colocar de pé para a gente orar? Feche os seus olhos por um instante, levante as suas mãos, levante as suas mãos. Secreto,
forte, diga! Tudo que eu mais quero é te ver. Tua majestade é real. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Aos seus pés me rendo. Quero ver. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Pai, nós selamos essa palavra nessa noite. O Senhor tem levantado Lagoinha Vespasiano. Tudo que eles têm vivido é sobrenatural. O Senhor nessa noite sela uma nova estação. Aquilo que a igreja está vivendo e vai viver, vai refletir em cada casa aqui representada. Se tem excelência aqui, vai ter excelência lá. Se tem abundância aqui, tem abundância lá. Se tem provisão aqui, vai ter provisão lá. O Senhor tem saúde em todas as áreas. O Senhor tem plenitude. Nós não queremos apenas ter o Espírito Santo, queremos ser cheios, queremos ser governados por Ele. Nós não queremos apenas trabalhar, queremos viver o propósito no trabalho. Nós não queremos apenas uma família, queremos viver tudo que o Senhor tem para nossa família, Senhor. É diferente. É por isso que nós selamos a Tua palavra nessa noite. Que o Teu Espírito Santo traga clareza, clareza. Toque em cada vida nessa noite, Senhor. Toca nos nossos olhos. Abra nossa visão. Tire pessoas da caverna nessa noite. Tire pessoas da gaiola nessa noite. Ah, Senhor, tire os nossos olhos das limitações nessa noite. Nós selamos a Tua palavra. Levante as suas mãos. Repita assim comigo: Senhor. Diga mais forte: Senhor, eu recebo a Tua palavra na minha vida. Diga que ela continue germinando, para que eu viva todos os Seus propósitos na minha vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte a Jesus nessa noite? Aleluia! Vamos, Lagoinha, você pode aplaudir bem forte? Aleluia!